Em pronunciamento ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a guinada empreendida por seu governo na questão indígena e os esforços destinados a permitir maior liberdade, prosperidade e independência aos índios no Brasil. O chefe de Estado encetou: "Jogo rápido é uma política nossa, desde quando eu era deputado. A questão de como deve ser o tratamento para os nossos irmãos índios no Brasil. Todo mundo sabe que hoje em dia temos demarcados o equivalente a 14% de nosso território nacional como reserva indígena. Isso equivale a uma área maior que o Sudeste, composto por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Uma tremenda área." Dessa forma, o mandatário elogiou o trabalho realizado pelo delegado da Polícia Federal responsável pela FUNAG, além de salientar a importância de integrar o índio à sociedade. "Temos aproximadamente 1 milhão de índios no Brasil. Um exemplo do que está acontecendo. Índios parecis de Mato Grosso. Eles plantam, inclusive plantam atualmente 18 mil hectares de soja. Equivale a menos de 2% do tamanho do seu território. Então, na medida do possível, a FUNAI, muito bem representada, tendo à frente o delegado de Polícia Federal Xavier, está integrando cada vez mais o índio à sociedade." Bolsonaro explicou as necessidades dos índios e como pretende combater e dirimir as restrições decorrentes da ideologia esquerdista na questão indígena. O índio, que é um ser humano como outro qualquer, quer a sua independência, quer fazer dentro de sua terra o que um fazendeiro do lado faz. No que depender de nós, depende de um projeto que está no Congresso Nacional. Se quiser garimpar, vai garimpar. Se quiser fazer com que possa ser construída uma hidrelétrica, plantar, vai poder fazer tudo lá dentro. Essa é a liberdade que estamos dando para os índios. Não pode continuar a ser a vida toda escravizado, na mão dos outros, tutelado. O chefe de Estado abordou, ademais, o estado de emergência em Aparecida e as consequências do decreto de João Dória, governador de São Paulo. Assista. Jogo rápido, né? É uma política nossa, desde quando eu era deputado, a questão de como deve ser o tratamento para os nossos irmãos índios no Brasil. Todo mundo sabe que hoje em dia temos demarcado o equivalente a 14% do nosso território nacional como reserva indígena. Isso equivale, João, a uma área maior que a região Sudeste, que você pega São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, uma tremenda numa área. E temos menos de 1 milhão de índios no Brasil, ou aproximadamente 1 milhão de índios no Brasil. Então, um exemplo que está acontecendo aqui. Índios parecis de Mato Grosso, eles plantam, né? Eles, inclusive, plantam atualmente 18 mil hectares de soja. Isso equivale a menos de 2% do tamanho do seu território. Então, na medida do possível, né, a FUNAI, que está muito bem representada, tendo à frente o delegado da Polícia Federal Xavier, tratando desses assuntos e cada vez mais integrando o índio à sociedade. O índio, como é um ser humano, como outro qualquer, ele quer a sua independência. Ele quer fazer dentro da sua terra o que um fazendeiro do lado faz. E no que depender de nós? Depende de um projeto que está no Congresso Nacional. Se ele quiser garimpar, ele vai garimpar. Se quiser fazer com que possa ser construída uma hidrelétrica, irrigar, plantar, fazer tudo lá dentro. Essa é a liberdade que estamos dando para o índio. O índio não pode continuar sendo a vida toda, né, escravizado na mão de tutelado pelo Estado, né? Tutelado pelo Estado. Bem, a semana passada, né? Na quinta-feira, semana passada, quinta e sexta, chegou ali alguns caminhões chegaram de São Paulo com alimentos para a cidade de Aparecida. Houve um apelo do prefeito, que o pessoal estava com dificuldades enormes, que Aparecida é uma cidade que vive dos romeiros, do pessoal que vai lá visitar a Aparecida. Isso aí foi a zero, tendo de vista aos decretos do governador de São Paulo, né, fechando tudo de forma indiscriminada. Então, Aparecida teve necessidade, houve um socorro junto ao CEAGESP, junto também à primeira-dama, ao seu programa Pátria Voluntária. Até ela pediu, já que o aniversário dela foi dia 22 de março, né, semana passada, ela pediu... Eu citei isso, ela pediu, em vez de qualquer presente, que recebesse cesta básica. Sim. Então, isso foi um grande exemplo. Você teve lá também? Isso, presidente, eu recebi o prefeito, Periquito, o nome do prefeito, né, ele esteve aqui em Brasília, né, eu estava com a deputada Renata, e não tinha agendado lá no Ministério da Cidadania, mesmo assim eu recebi, o prefeito emocionou-se, citou isso, inclusive, em alguns programas que participou, o general Heleno, inclusive, compartilhou isso no grupo dos ministros,
e nós viabilizamos algumas cestas básicas pelo Ministério da Cidadania. E juntamente com o ato da primeira-dama, nós criamos então um movimento Brasil Fraterno, onde nós estamos engajando aí com uma série de outras entidades, como muitos, inclusive do Sistema S, e a primeira-dama foi lá, né, em Aparecida na última sexta-feira, presidente, junto, né, com algumas ações como o Coronel Melo na CEAGESP, né, e um movimento que está se replicando em vários outros locais do Brasil, melhorando essa logística, porque a população está passando fome. Em Aparecida, por exemplo, presidente, as pessoas não podem, os hotéis todos vazios, né, muitos já fecharam, as pessoas desempregadas, certo? Sem ter como ganhar o pão. Então, é uma questão realmente que está afetando a dignidade dessas pessoas. Lá foram mais de 7.000 cestas básicas, né? Foi uma boa quantidade, mas muitos outros municípios estão em situação igualmente calamitosa. Teve um apelo na internet, eu esqueci o nome do município aqui, lá da Grande Fortaleza, falando da dificuldade. O Coronel Melo Araújo, que é o diretor-presidente da CEAGESP, tomou conhecimento disso, e essa madrugada, caminhões que estavam voltando de frete para a região, né, receberam, eu não sei, dezenas de toneladas de alimentos, estão levando para essa cidade. Alguém lembra o nome da cidade aí? O pessoal está desinformado aí, mas tudo bem. Então, parabéns aí ao Coronel Melo Araújo, aos permissionários da CEAGESP, aos permissionários e a primeira-dama, em nome do programa Pátria Voluntária. Curiosidade aqui, ó. Vamos fazer a primeira pergunta aí, Cícero, tem condições? Fechou. Enquanto eu comento aqui, prepara a primeira pergunta aqui. Matéria do jornal Clarim de hoje. Ajuda aqui, João Roma, que eu não entendo. Em um ano, 3 milhões de pobres, mas agora chegam a 19 milhões. E outro, do jornal de hoje, La Nación. A pobreza subiu a 42% em 2020 e já afeta 19 milhões de argentinos. São os jornais da Argentina dizendo que aumentou o número de pobres em função das medidas restritivas de lockdown e confinamento. O Brasil está indo no mesmo caminho. Eu não sei o que passa pela equipe lá de alguns governadores que mantém essa política de fechar tudo. A política de fechar, que começou em março, abril do ano passado, qual era a intenção da mesma? Achatar a curva de contaminação, né? O pessoal muita gente já esqueceu essa questão de achatar a curva de contaminação, para que os hospitais se preparassem com leitos, UTI, respiradores, etc. Dinheiro foi para estados e municípios, muito dinheiro, bilhões de reais, e nós sabemos que alguns, né, ou muitos governadores e prefeitos usaram esse recurso para pagar folha atrasada, botar suas contas em dia. E não deram a devida atenção para a saúde. Então, no momento, quando você vê aí, ó, em especial aquela grande TV, conhecida como TV funerária também, o tempo todo só quer saber de mortes. Não fala em número de curados, o tempo todo número de mortes. E falando aqui, como é que está a capacidade de UTIs nos seus respectivos estados. Está com 90%, está com 95%, e em função disso, justifica para eles medidas de isolamento. No meu entender, está equivocado. No meu entender, o senhor pode ser diferente. Até porque, presidente, uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento. Evitar aglomerações, como nós fazemos, por exemplo, no pagamento do auxílio emergencial, pedindo que as pessoas não vão diretamente às agências da Caixa. É uma conduta, né? Usar máscara, álcool em gel, é uma conduta necessária, mas isolamento, impedir que pais e mães de famílias, que muitas vezes estão em situação precária, morando embaixo de uma brasilite, não possam conseguir o sustento dos seus filhos, é uma coisa bem diferente. Então, o conjunto dos estados e municípios, de acordo com o Banco Central, obteve um superávit primário, o ano passado, de 38 bilhões de reais. Eu fiz a minha parte, o governo federal, com a sua equipe econômica, nós fizemos a nossa parte. Mortes, infelizmente, estão acontecendo. Mesmo que os prefeitos e governadores tivessem tomado as melhores medidas do mundo, nós sabemos que mortes ocorreriam. Agora, alguns culpar o governo federal pelas mortes, isso aí não é nada mais, nada menos do que má fé. Cid, a primeira pergunta é essa. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Ministro, um banco demitiu cerca de 20 funcionários que continuaram recebendo o auxílio emergencial, embora tivessem garantido o salário. Isso aconteceu em outras empresas? O Ministério tem um levantamento completo desses casos ou não? Ocorreram outros casos, sim, e muita coisa tem sido apurada.
Muitas pessoas, aqui fica até o meu agradecimento, porque ao perceberem o recebimento indevido desse auxílio, devolveram de bom grado, presidente. Então, meus parabéns a esses cidadãos brasileiros que têm a consciência que existem brasileiros mais sofridos, que precisam sim desse apoio do governo, que está chegando mais uma vez com auxílio emergencial. Por outro lado, aqueles que não devolveram, né, muitos estão sendo identificados. Já no imposto de renda desse ano, quando se preenche o imposto de renda e se detecta isso, já aparece lá uma guia de recolhimento para a conta única da União. Além disso, muitas operações da Polícia Federal estão sendo desencadeadas, já foram noticiadas em vários estados, quadrilhas, inclusive, especializadas na utilização, né, de capturar esses dados de forma eletrônica e pegar, né, colocar a mão no recurso federal que é destinado para essa população de vulneráveis, de brasileiros que realmente precisam de ajuda. Então, é um crime nefasto, né, que precisa ser combatido, e gostaria de fazer um apelo a todo aquele que, de fato, tenha recebido indevidamente esses recursos, que, de fato, tenha, não é, consciência e faça, né, de forma espontânea a devolução desses recursos. Ô, João, eu conversei há poucos dias com o Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, e ele me disse que todas as profissões tem gente que sacou auxílio emergencial. Todas, praticamente sem exceção. A minha, a tua, Augusto Nunes, tá certo? Foi um negócio realmente inacreditável. Mas a execução do auxílio emergencial no último ano, presidente, que executou 294 bilhões de reais, isso significa mais de 10 anos do Bolsa Família em apenas 9 meses, gerou também, né, para o Estado brasileiro uma gama muito grande de informações. E com essas informações, que são mais de 200 fontes de dados diferentes, nós conseguimos fazer cruzamentos, e com isso eu tenho certeza que nessa rodada do auxílio, né, teremos mais eficácia na destinação desses recursos. Aí nós agradecemos a participação da Dataprev, o Caixa Econômica Federal. Canuto, Caixa Econômica Federal, todos os órgãos envolvidos, servidores e colaboradores que se dedicaram muito. É uma grande façanha, né? O Brasil certamente foi o país que conseguiu ter mais eficácia nesse programa no período de pandemia, né? Outros países, inclusive, que dispõem de muita tecnologia, não conseguiram, né, fazer chegar a uma gama tão grande, né, da nossa população o auxílio de forma efetiva, como o auxílio, né, que o governo federal conseguiu fazer chegar aos brasileiros. Levantamos aqui para onde está indo, então, dezenas de toneladas de cestas básicas que foram arrecadadas lá, que foram conseguidas lá na CEAGESP em São Paulo, bem como junto ao programa aí Pátria Voluntária. Tá? Então já saiu esse comboio, tem caminhões do Exército Brasileiro, tem caminhões de particulares, estão indo para a comunidade do Arisco, fica em Eusébio, no Ceará. A distância é aproximadamente 3.000 quilômetros, bastante longo. Isso leva o quê? Uns 3, 4 dias de viagem? Sim. Se tiver motorista de sobressalente do lado ali, reserva ali. São 41 horas. 41 horas direto? Direto, em Pará. Cid, prepara outra pergunta. Cid. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministro João Roma. Olha, ministro, a minha pergunta é sobre as pessoas que estão sendo obrigadas a ficarem em casa e são pessoas que precisam trabalhar no dia a dia. Eu queria saber se é possível acudir essas pessoas, não só com esse auxílio emergencial, mas um específico para o que aconteceu na tragédia pessoal, ou seja, o impedimento de ganhar dinheiro. É possível definir, ministro, algum socorro especial a essas pessoas que não podem trabalhar, que têm profissão, que têm atividade, mas que estão sendo impedidos de trabalhar? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Zé Maria. Sim, várias iniciativas estão sendo desenvolvidas pelo governo federal. No ano passado, muito já foi feito. Agora mesmo, no Ministério da Economia, se desenvolve o FAT do Bem, que são medidas que vão seguir diretamente a isso. Esse público que você falou, Zé Maria, são pessoas que já estão no mercado formalizado. Não é exatamente o público ao qual o Ministério da Cidadania tem foco, que são os brasileiros vulneráveis em situação mais delicada e muitos na informalidade, mas sem dúvida, medidas como, por exemplo, o amparo às empresas e a todo o setor de eventos, presidente, que tem sido muito prejudicado em todo o Brasil e certamente será um que ultimamente vai
vai voltar às suas atividades depois da pandemia, né? Então, um setor muito afetado, que envolve uma gama imensa de profissionais. Houve a mobilização, essa semana, inclusive, já teve a medida votada no Senado, segue para a Câmara e depois vem para a sanção, a apreciação e posterior sanção do presidente da República. Então, são várias medidas, Zé Maria, que atuam em relação a isso. Me perguntaram hoje de manhã também sobre aquele que, por exemplo, for demitido agora, né, nesse início de ano e que não estava no cadastro do auxílio emergencial. Esses estarão amparados pelo seguro-desemprego. Então, é uma série de medidas. Por isso foi tão importante a reunião que o presidente Jair Bolsonaro protagonizou na semana passada, chamando o chefe de todos os poderes, governadores, autoridades, os seus ministros, para que haja uma cooperação entre todos os brasileiros e que possamos agir de forma sintonizada para superar as mazelas dessa pandemia. É o William que disse. Então, olha só, eu vi um vídeo agora há pouco, eu acho que é do governador Wellington Dias, do Piauí, onde ele faz um apelo dramático que o governo federal não pode pagar R$250 a título de auxílio emergencial, tem que ser R$600, porque a pandemia não acabou. Bem, quem está acabando com o emprego é ele, o governador Wellington Dias, não somos nós aqui. Agora, deixar bem claro, serão mais 44 bilhões de reais, que o governo está se endividando. Então, Wellington Dias, como tem matéria na imprensa aqui, que teu estado, né, todos os estados estão superavitários, você poderia criar um complemento ao auxílio emergencial. Nós estamos dando 250, você dá mais 350 e chega nos 600. Na nossa proposta é por 4 meses. E você acha que tem que ficar até o final da pandemia? A partir então de agosto, setembro, você paga os 600 para o pessoal do teu estado, que você está tirando emprego das pessoas. Então você tem que se responsabilizar. Não fazer um vídeo voltado para a demagogia culpando o governo federal. Nós demos bilhões para o seu estado, inclusive para equipar sua rede hospital, para comprar leite de UTI, para comprar respirador. E isso não foi feito. Então você faça a sua parte antes de criticar os outros. O que eu mais quero aqui é paz e harmonia com todos os governadores, sem exceção. Agora, essa forma barata de fazer política, isso aí não faz bem para a nossa democracia. Então, lembrando também, presidente, que esses 44 bilhões de reais foram avalizados, né, e pactuados com o Congresso Nacional. Foi o recurso que foi viabilizado, né, dentro de uma faceta onde a política social e a política econômica são duas faces de uma mesma moeda. Então isso, né, num momento como esse, onde o Brasil, enquanto nação, tem que superar essa pandemia, isso tem que ficar muito claro, porque nós temos que ter toda a responsabilidade fiscal, porque quando a economia não vai mal, não vai bem, isso também afeta aquela população mais pobre, aqueles mais vulneráveis, né? Então, isso é um recurso que foi disponibilizado pelo governo e com base nisso é que o senhor definiu o novo auxílio em 4 parcelas. Em dezembro, o auxílio foi de R$300 e agora R$250. Então não foi uma diferença tão grande assim. Isso é acima da média do Bolsa Família. E lembrando que R$250 para uma população que está desassistida, passando muitas vezes fome dentro de casa, faz muita diferença. Eu adiciono para mais de 40 milhões de pessoas. Mais de 40 milhões de famílias, presidente. A gente sabe que o recurso é pequeno, sabe disso, ninguém está negando isso aí. Mas pelo volume de pessoas, em especial aqueles chamados de invisíveis, né, os informais que perderam tudo, ajuda. A gente sabe que não é muito, é um quebra-galho, ajuda. É o que o governo pode fazer. Nós não podemos desequilibrar a nossa economia. Caso contrário, os efeitos desses desajustes da economia serão muito mais danosos. Vem inflação atrás disso, como está vendo inflação. Inflação, carestia. Nós sabemos que a inflação da cesta básica foi maior do que bem maior do que a inflação normal do ano passado. Agora isso vem de consequência. Consequência do quê? Muitos diziam, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Vocês estão vendo a economia agora. Então essas pessoas que apoiaram Fica em Casa, a economia a gente vê depois, são, em parte, né, responsáveis por que está acontecendo no Brasil. Nós sempre nos preocupamos com vidas, mas sempre disse, e continuo dizendo, que o vírus e o desemprego, nós devemos atacá-los. Porque, como mostrei aqui no Jornal da Argentina, a miséria subiu 42% na Argentina. E lá continua fechado. E é um dos países que mais morre gente por milhões de habitantes. É sinal que a política lockdown, a política do fica em casa, de toque de recolher, de confisco, da possibilidade de confisco de propriedade privada, como o estado do Nordeste. É um absurdo isso aí.
Alguns governadores, alguns prefeitos estão baixando decretos que têm poderes mais restritivos que o estado de sítio. E olha que o estado de sítio, você parlamentar sabe disso, eu baixo o decreto, mas só entra em vigor depois do Congresso dizer sim. Enquanto o Congresso não se manifestar, não vale o estado de sítio. E hoje em dia qualquer governador, qualquer prefeito, tem os responsáveis, mas tem aqueles que abusam. Baixa o decreto que se explode o mundo. Como, por exemplo, entram nos direitos e garantias fundamentais. Está na Constituição uma questão de tempos religiosos. Não interessa se a igreja é evangélica ou se é católica. A liberdade de culto é sagrada, está lá na causa pétrea da nossa Constituição, não tem que mexer nisso. O direito de viver também é sagrado. Agora, é inadmissível o que vem acontecendo. Então, é difícil falar, né? Mas a gente espera que o Supremo Tribunal Federal reveja certas decisões. Todos nós podemos errar, nos equivocar. Eu já errei o voto meu, você deve ter errado o voto teu, depois que você votou, você se arrependeu. Isso acontece. Agora, esse excesso de poder, o poder absoluto, mais que está de sítio, para governadores e prefeitos, isso realmente não dá para a gente admitir. A gente vê cenas lamentáveis, né, de agentes de segurança, guardas municipais, batendo, dando soco na cara de trabalhador, algemando o trabalhador que está empurrando uma carrocinha de verdura. Isso é um crime que está acontecendo. Agora, isso vai ter um limite um dia. Não pode continuar acontecendo essas coisas e nós assistimos passivamente isso aí. Agora, realmente, esses superpoderes não é possível. Decretos mais restritivos que até mesmo o estado de defesa ou o estado de sítio em nosso país.